Nós já estudamos a trigonometria no triângulo retângulo, ou seja, as relações trigonométricas neste triângulo. Nesta aula, começaremos a estudar a trigonometria na circunferência. Os detalhes o Anchieta explica. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar a trigonometria na circunferência, isso porque a gente já viu a definição lá de seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo, ou seja, as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Isso a gente já viu na geometria, definição de seno, cosseno, tangente. Só, então a trigonometria na circunferência é o seguinte, a gente vai trabalhar com uma circunferência de raio unitário e o centro da circunferência vai coincidir com a origem dos eixos cartesianos, lembram lá de função? Plano cartesiano, etc., o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Então, estudar trigonometria na circunferência é exatamente isso, que é o que vai interessar para vocês. Só vamos começar, então, lembrando, olha só, a definição de circunferência trigonométrica ou ciclo. Então, em poucas palavras, é o seguinte, como a gente já comentou, circunferência de raio unitário. Muito bem. O centro dela coincide com a origem dos eixos coordenados lá. Plano cartesiano, função, que vocês já viram comigo há um tempinho atrás. Vocês têm o eixo X, tem o eixo Y. Grande novidade, este ponto que tem coordenadas 1, 0, que eu estou representando pela letra A, ele vai ser a origem dos arcos. Então, é a partir deste ponto que vocês vão medir os arcos. Sendo positivo no sentido anti-horário. Está aqui, ó. Positivo no sentido anti-horário. Negativo no sentido horário. Então, se eu quiser localizar, por exemplo, o arco de medida 30 graus, então, aproximadamente, a extremidade dele vai estar aqui, ó. Então, notando que eu estou usando orientação positiva, 30 graus. Se eu quisesse localizar, por exemplo, menos 60 graus, aí vocês iriam utilizar a orientação negativa, ou seja, no sentido horário. Então, negativa, sentido horário, como está aqui, e orientação positiva no sentido anti-horário. É isso. Por enquanto, é o que vai interessar. O comecinho. Agora vem o conceito de quadrante. Lembram lá? Quando vocês estudaram a parte de função lá, no comecinho? Em álgebra? Então, o raciocínio é o mesmo. A definição de quadrante, que é mais números congruentes. A definição de seno, cosseno, tangente, não no triângulo retângulo, e sim na circunferência trigonométrica. Então, é o que vocês vão ver agora na próxima tela. Vamos acompanhar. Então, olha só. Quadrantes e números congruentes. Só os quadrantes, então, que vocês já sabiam, né? A circunferência foi dividida em 4 arcos congruentes, de acordo com os eixos X e Y. Então, a orientação que vocês têm, sentido anti-horário, olha só. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. As extremidades, quais são? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, se deu uma volta, 360 graus. É claro que poderia ser em radianos também, lembra radianos que a gente comentou lá na geometria? Então, o 0 graus a gente associa a 0 radianos. 90 graus, π sobre 2 radianos. 180 graus, π radianos. 270 graus, 3π sobre 2 radianos. E, finalmente, 360 graus, 2π radianos. Agora, em termos de números congruentes, então um comentário importante para vocês. É que na trigonometria não interessa muito o número de voltas que vocês deram lá. O que interessa é exatamente aonde vocês pararam, ou seja, a extremidade do arco. Porque é claro que vocês vão sair da origem, que é o ponto A. O ponto A é a origem. Então, não interessa o número de voltas que vocês deram. O que vai interessar é a extremidade, ou seja, onde vocês pararam. Isso que vai ser importante na trigonometria. Então, isso tem a ver com o conceito de números congruentes. Volta para cá. Então, números congruentes, vocês olhando aqui no desenho, vocês estão percebendo o seguinte, eu associo o arco de medida X. Se vocês derem mais uma volta, então vocês teriam um arco que... O que ele vai apresentar de comum com o primeiro, o que seria? Que ele tem a mesma extremidade. Então, o número de voltas não vai interessar. Quer dizer, todos os arcos que tenham como extremidade este ponto que eu estou marcando para vocês. Quais são? Então, são arcos do tipo QX, quer dizer, o primeiro, o menor, no caso, X. E os demais, como é que vocês descreveriam? Como? O X seria congruente a X mais 2κπ. Então, esse 2κπ que aparece, ele tem a ver com o número de voltas. Então, se eu coloco a seguinte expressão para vocês, por exemplo, assim, ó, 30 graus mais 360 vezes K. 30 graus mais 360 vezes K, onde o K é o número inteiro. Então, à medida que vocês vão dando valores para cá, o que vai acontecer? Vocês têm um arco de 30 graus e, na sequência, o número de voltas. Então, é claro que se o K for 0, vocês vão marcar simplesmente o 30 graus. Se o K for 1, vai ficar 30 graus mais 360, que vai dar 390 graus. Ou seja, é como se eu tivesse marcado 30 graus e mais uma volta. Ou vocês deram uma volta e andaram mais 30 para chegar no 390. Então, isso tem a ver com o conceito de números congruentes, que vai ser importante lá para frente. Então, voltando para cá rapidamente,
O conceito de números congruentes é isso. Quer dizer que o arco de medida x, ele é congruente a quem é x mais 2kπ. Esse 2kπ que aparece para vocês tem a ver com o número de voltas. Ou seja, não vamos esquecer que o k é um número inteiro. Está aqui. Só na sequência agora, a definição de seno, cosseno, tangente na circunferência. Definições importantes para vocês. Seno, cosseno, tangente na circunferência. Vamos acompanhar. Então, vocês vão notar o seguinte, nós temos aqui a circunferência de raio unitário, e a gente vai associar o arco do primeiro quadrante, para ficar bem mais fácil. Olha só, um arco de extremidade P. Pessoal, o que vocês estão percebendo no desenho é o seguinte. Então, a extremidade deste arco, eu posso fazer a projeção no X, como eu posso fazer a projeção no Y. Se vocês projetarem no X, eu associo um segmento orientado. Este segmento orientado tem a ver com o quê? Tem a ver com o cosseno do ângulo. Vocês estão notando, eu tenho a extremidade do arco, faço a construção, unindo até o centro, não é? A gente associa um ângulo. Então, o cosseno deste ângulo tem a ver exatamente com esse segmento orientado. Em poucas palavras, o cosseno de um arco, como é que eu defino lá na circunferência trigonométrica? Como? O que vocês têm que fazer? É só projetar no X. Projeta no X, associa um segmento orientado. Como a orientação para este ponto particular é a mesma do eixo X, então vocês vão associar um número positivo. Se projetar no X. Se vocês projetarem no Y, eu vou associar um outro segmento orientado, que tem a ver exatamente com o seno. E vocês estão percebendo que o ângulo é o mesmo. Quer dizer que o seno de X é o segmento orientado apontando para cima neste caso, que tem a mesma orientação do Y. Quer dizer que o seno, então, vocês vão projetar no Y e o cosseno vocês vão projetar no X. Isso tem a ver, nesse caso particular, com a definição de seno e cosseno no triângulo retângulo. Porque o cosseno de x, lembram? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, seria este segmento por 1. O raio da circunferência é 1. E o cosseno, ou melhor, o seno, como é que é a definição do seno? Não é o cateto oposto pela hipotenusa? Mas é claro que o segmento PQ, ele é congruente ao segmento OR. Então, vocês vão medir o seno exatamente aonde? No eixo Y, já que eles são congruentes. E o cosseno a gente projeta no X, o seno vocês vão projetar no Y. Só e a tangente? Como é que é a tangente? Então, a tangente vocês vão medir exatamente neste eixo, que eu estou indicando pela letra T minúscula, que é o eixo das tangentes, e é fácil perceber que ele passa pelo ponto A, que é a origem dos arcos, e ele é paralelo ao eixo Y. Então, é neste eixo que vocês vão medir. Vocês vão associar a extremidade do arco, une até o centro lá da circunferência, e na sequência vocês vão fazer um prolongamento, até encontrar o eixo T, ou seja, o eixo das tangentes. Para este ponto particular, vocês notaram, eu uni até o centro, e claro que se eu continuar descendo, eu não vou encontrar o eixo T. Então aqui vocês vão subir. A hora que vocês sobem, eu acho exatamente esse ponto T maiúsculo, que a gente vai associar a extremidade do segmento. Então este segmento orientado tem a ver com o quê? Exatamente com a tangente. Então, em poucas palavras, dado um ponto qualquer lá da circunferência, se projetar no X, cosseno. Se projetar no Y, é seno. Se vocês fizerem um prolongamento até encontrar a reta T, vocês vão notar que a gente vai associar a tangente. Então, as definições que estão aqui, ó. O segmento OK é o cosseno, o segmento OR é o seno, olha só, o OK é o cosseno, o OR é o seno. O segmento AT é a tangente. Observação, que o cosseno e o seno, os valores que o cosseno e o seno assumem quais são? Pertencem ao intervalo fechado de -1 a 1. Isso é muito fácil visualizar no desenho, né? E a tangente é o número real. À medida que este ponto vai se aproximando de 90 graus, é fácil perceber que o segmento vai aumentando cada vez mais. Segunda observação importante, que o cosseno de menos x é o cosseno x, que o seno de menos x é menos seno x e a tangente de menos x é menos tangente x. Isso é importante vocês guardarem, isso tem a ver com o conceito de função, lembra que a gente viu há um tempinho atrás? Então a gente costuma dizer o seguinte, que a função cosseno é uma função par. O cosseno de menos x é o próprio cosseno x. A função cosseno é par, a função seno é ímpar e a função tangente também é ímpar. Quer dizer que se eu precisar calcular, por exemplo, o seno de menos 30 graus, na geometria não vai aparecer o seno de menos 30 graus, na trigonometria sim. Então como é que vocês vão fazer de acordo com a observação? Quem é que vai ser o seno de menos 30 graus? É simplesmente menos o seno de 30, tá certo? O cosseno de menos 30 graus, como é que eu calculo? O cosseno de menos 30 graus é igual ao cosseno de 30. E a tangente de menos 30 graus, como é que eu faço? É menos tangente de 30, é isso. Só agora a gente vai ver o seguinte, os sinais de cada uma delas, vamos acompanhar. Sinal das funções, olha só. Então, de acordo com o comentário que a gente fez, olha só,
Vocês pegam a extremidade do arco, projeta no x é cosseno. Se projetar no y é seno. E se fizer aquele prolongamento é a tangente. Então, de acordo com isso, se vocês escolherem arcos que tenham extremidades, pontos, em cada um dos quadrantes, é fácil perceber. Se o ponto for esse projetor, dá positivo, o primeiro quadrante. Se estiver no segundo quadrante, se projetar, vocês vão notar que a orientação é diferente, é negativo. Se estiver no terceiro quadrante, o mesmo comentário. Terceiro quadrante projetor vai dar um segmento orientado e exatamente com a orientação contrária do eixo X, vai estar apontando para a esquerda, vai ser negativo. E no quarto quadrante, se vocês projetarem, vai dar um segmento orientado, cuja orientação é a mesma do eixo X. Por isso que o cosseno no quarto quadrante é positivo. O mesmo comentário para seno e tangente. Então, o que vocês vão ter que guardar é isto aqui, ó. Sinais do cosseno, quais são? Mais, menos, menos e mais. Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante positivo. Quais são os sinais do seno? Quais são? Mais, menos e menos. Quer dizer que o seno de 120 graus é certeza que vai dar um número positivo. Por outro lado, o cosseno de 120 graus vai dar exatamente o resultado negativo. E os sinais da tangente, como é que vocês poderiam tirar? Usando o mesmo raciocínio, ou lembrando que a tangente, como a gente comentou lá na geometria, a tangente é seno sobre cosseno. Então, mais com mais dá mais com menos vai dar menos com menos dá mais e, finalmente, mais com menos dá menos. Então, os sinais são importantes para vocês. Os sinais de cada uma delas, seno, cosseno, tangente. Só vamos rapidamente a um exercício, rapidinho, olha só. Exercício de aplicação para vocês, bem simples. Então, eu quero calcular o seguinte, como a gente comentou, insistentemente, que o número de voltas não interessa, olha só. O seno de 1.200 graus, como é que vocês vão fazer? É claro, vocês deram várias voltas. E não vamos esquecer que na trigonometria interessa exatamente aonde vocês pararam, a extremidade do arco. Então, o truque ou o artifício é esse aqui, ó. Para descobrir quantas voltas vocês deram, eu vou pegar 1.200 graus e vou dividir por 360. Então, fazendo esta conta, 1.200 por 360 vai dar 3 sobre 120. Então, lembrando lá da aritmética, do ginásio, né, ou até do primário, dividendo, divisor, quociente, resto, está aqui. 1.200, 3 que multiplica 360 mais 120. Então, é claro que o 1.200 vai ser congruente ao 120. O 1.200 graus é congruente aos 120 graus. Porque esse 3 que aparece multiplicando, ele é exatamente o que? O número de voltas. O número de voltas não interessa. Em outras palavras, é como se o 1.200 graus desempenhasse o mesmo papel do 120 graus. Então, o seno de 1.200 graus, ele é igual a quem? O seno de 120 graus. 120 graus está no segundo quadrante. O seno, a gente acabou de comentar que no segundo quadrante ele é positivo. Fazendo a redução ao primeiro quadrante, vocês vão concluir que é o 120 graus, que está no segundo quadrante, a gente vai associar os 60 graus. Tá certo? E o seno de 120, então, vai ser o seno de 60 graus. E a tabelinha que a gente comentou na geometria, vocês lembram, né? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 1.200 graus é raiz de 3 sobre 2. Se aparecer algum exercício de radiano, o que vocês podem fazer? Vocês podem jogar para grau e seguir a regrinha, tá certo? Na próxima aula, a gente vai ver as relações fundamentais lá. Seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado 1, cotangente, cosseno sobre seno e assim por diante. Fiquem ligados, até a próxima aula. Tchau para vocês.